iniciando mais um programa Presença e Harmonia da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje temos a grata satisfação de termos o retorno do nosso querido Frater Elias Nemir, que volta de uma viagem muito especial, promovida pela Ordem Rosa Cruz, pela nossa grande loja, para a Terra Santa, né, para Jerusalém, para Israel, visitaram a Jordânia. Então, o nosso querido Frater Elias aqui tem muitas novidades a nos contar e é com exclusividade que ele vem trazer essas informações para nós. Bem-vindo, Frater Elias, novamente ao programa. Não tenho a menor dúvida, Frater Jamil. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, só que ainda está um pouquinho atordoado, né? Pela viagem, Pela né? viagem, mudança de horário e tudo mais, né? Mas realmente foram momentos, assim, muito especiais, né? Bom, para iniciar, Frater, que países foram visitados nessa mais nova viagem mística da Ordem? Bom, nós visitamos, vamos dizer assim, inicialmente Israel e depois fomos à Jordânia, né? Concluímos a viagem na Jordânia. Em Israel, nós já tivemos, vamos assim dizer, a felicidade de estarmos em Israel há muitos anos atrás. Então, para nós foi uma surpresa muito grande, vamos dizer assim, o desenvolvimento, né? As facilidades que são oferecidas hoje para que você possa fazer, vamos dizer, essa viagem em tão pouco tempo, vamos assim dizer, ter acesso a vários lugares, né? Quer dizer, bons ônibus, bons hotéis, vamos dizer assim, boa alimentação, realmente facilidades as mais incríveis possíveis, vamos assim dizer. Realmente coisa de, vamos chamar assim, como dizem hoje em dia, de primeiro mundo. Primeiro mundo. Né? E uma surpresa muito grande também foi a Jordânia, né? Porque a gente, vamos dizer assim, viajando por Israel e outros países como árabes, como nós já viajamos, você tem sempre uma ideia, assim, diríamos até assim, pré-concebida, de que não vai encontrar alguma coisa a um determinado nível, né? E foi uma surpresa muito grande, realmente, porque Amman, nós tivemos em Amman, tivemos em Petra. Amman realmente é vamos dizer assim, uma verdadeira joia, um brinco, vamos assim dizer, né? Muito bem cuidada, linda, linda, linda cidade. Então foi, como toda viagem da Ordem, realmente foi uma surpresa muito grande e de um aproveitamento também muito grande, né? Muito, realmente muito proveitosa. Frater, fala então um pouquinho, Frater, dos pontos místicos, dos pontos importantes, né, para os Rosa Cruzes e para os místicos em geral que vocês visitaram lá. Veja, como nós estávamos falando antes do programa até, muitas das vezes, e temos falado em programas anteriores, de que nós confundimos as coisas, né? Questão de religião, tradição místicas e esotéricas, escolas de mistérios, às vezes fica tão difícil tudo isso, né? A compreensão de tudo isso. E uma viagem, por exemplo, a Israel, a Terra Santa, vamos assim dizer, melhor dizendo, é tão interessante porque você vê que concilia tudo isso, né? Você pode ser, vamos dizer, evangélico, pode ser católico, pode ser mesmo, vamos dizer assim, um judeu, um muçulmano. Você percorre tudo aquilo, possivelmente com a mesma vibração, com a mesma atenção, vamos assim dizer, não é? Com o mesmo sentimento, até diríamos, interior. Isso é muito interessante, por exemplo, na Terra Santa. Então nós visitamos o quê? Muito interessante nessa viagem, quer dizer, depois da viagem, e que nós fomos verificar que praticamente nós visitamos todos os montes. E isso é muito importante numa visita à Terra Santa, ou aquilo tudo que representa a Terra Santa, né? Então, por exemplo, começamos pelo Monte Carmelo, que dentro, vamos assim dizer, da história, das tradições, é um ponto, vamos dizer assim, focal, importantíssimo. E que até anos passados, vamos dizer assim, mesmo, vamos dizer, quando estivemos há 18 anos ou 20, não me lembro bem agora, atrás, não conseguimos, naquela época, entrarmos no monastério, que é o Monastério Stella Maris, que hoje é cuidado, é custodiado, como dizem lá, que está sob a custódia dos carmelitas. Dos carmelitas. Tem os freios carmelitas e vamos dizer assim, as irmãs carmelitas, ou monges e monjas, né? E nós conseguimos ter acesso à Gruta de Elias,
que é um ponto importantíssimo, vamos dizer assim, para nós entendermos um pouco mais tudo isso. Até mesmo porque em determinados momentos, às vezes, até questionam, né? Nós já ouvimos esse questionamento, até que ponto realmente tudo isso existiu ou não. Afinal de contas, isso apenas são histórias ou realmente houve alguns momentos, né? Alguma coisa verdadeira em tudo isso. Então você está ali, você está ali. E isso, vamos dizer assim, para um estudante de misticismo, ou vamos até dizer mesmo um religioso, tem uma importância fundamental, porque você está ali. Então, vamos dizer, aquela coisa da presença, quer dizer, você está presente. Então, o sentir algo ou não é uma coisa muito sua, não é? É uma coisa muito daquele momento. Então, não tem como você dizer que alguma coisa não ocorreu ali, não está presente até hoje ali, seja através das vibrações ou tudo mais. Então, é fantástico isso. E realmente, então, o grupo conseguimos inclusive um espaço em que fizemos um momento ali, uma meditação, uma oração, não é? E nessa viagem foi muito bonito porque nós tínhamos no nosso grupo a presença de alguns irmãos e irmãs evangélicos. Ah, que interessante. Que estavam viajando conosco. Então foi muito, muito especial. Foi muito especial o momento. Então, e o Carmelo tem a sua importância, não é? É tão importante o Carmelo que, veja, vamos dizer assim, nos dias atuais, foi o ponto escolhido para ser a sede dos Bahais. Olha só. Que é uma religião hoje que, vamos assim dizer, prega, orienta pela paz mundial. Não é? A sua sede está lá. Está no Monte Carmelo. No Monte Carmelo. E tem um jardim belíssimo que começa praticamente em determinado ponto do monte e vai descendo até chegar mais ou menos, vamos dizer assim, a cidade que está mais abaixo na orla marítima, vamos dizer. Porque em Haifa, o Monte Carmelo fica em Haifa. Haifa fica às margens do Mediterrâneo. E lá de cima você tem uma vista, uma visão, vamos assim dizer, do Mediterrâneo. Né? Então veja a importância de tudo isso. Mas para nós, vamos dizer assim, estudantes Rosa Cruzes, tem uma importância importante porque há uma relação entre o Carmelo e tudo aquilo que ocorria ou que ocorreu, vamos dizer assim, no Egito. E cada vez mais, com os essênios. Então, cada vez mais, isso vai se confirmando. E essa viagem para nós foi belíssima, porque no transcorrer dessa viagem nós fomos visitar em determinado ponto um local na Jordânia, em que nós estávamos, vamos dizer, à busca da confirmação de um determinado pergaminho, que hoje é tido como um verdadeiro mistério, esse pergaminho, que é o famoso pergaminho de cobre de Qumran, porque todos os demais pergaminhos que foram encontrados em Qumran são em pele de cabra, mas em pele. Né? Esse é o único que foi encontrado inscrito, gravado em cobre, e com mensagens muito interessantes, mas vamos dizer aqui no transcorrer, o Frater está dizendo os pontos. Então, Carmelo, tivemos também na Gruta de João Batista, não é? Tivemos na Igreja da Anunciação, tivemos em Canaã, não é? Onde há aquela famosa transformação da água em vinho, do aumento dos pães para atender aquele famoso casamento em que Jesus estava presente. Não é? Mas, vamos dizer assim, o transcurso de tudo isso, quer dizer, você estar dando os passos em lugares em que muitas criaturas especiais também já tiveram dando seus passos por ali, é algo fantástico. Frater Elias, do ponto de vista vibracional, sente-se mesmo que a presença ainda todos esses mestres, os profetas e do próprio Cristo ainda está viva ali, né? Na atmosfera? É isso que faz tão diferente. Isso que é interessante. Eu acho que daí a ordem, vamos dizer assim, dentro dos seus ensinamentos, não é só a ordem, o próprio budismo coloca isso, o Buda repetiu isso muitas vezes, né? Quer dizer, você não deve acreditar naquilo que dizem, né? Que sejam as maiores tradições, mas é importante que você tenha a sua experiência, não é isso?
Claro que isso é dito em muito mais palavras, estamos resumindo isso em meia dúzia de palavras. E isso é verdadeiro. Então, por isso, nós temos um respeito muito grande pelas viagens que a Ordem promove, porque ela realmente procura fazer isso de uma forma muito criteriosa, né? E sempre, vamos assim dizer, se pautando, se cuidando, orientando por esse princípio da presença, de você estar lá, veja o que você vai sentir. Então você sente que é vivo, realmente é vivo, quer dizer, há vida em tudo isso. É uma viagem no tempo, vamos assim dizer, e que você estando ali, você vivencia de alguma forma aquilo. Então isso é verdadeiro. E como é que você vai dizer assim, isso é verdadeiro? Porque se você for em um outro local, você não vai sentir aquelas mesmas vibrações. Exato. Não, você não vai sentir aquela presença, vamos assim dizer, que nós preferimos inclusive chamar de presença. Não é? Que parece que se eterniza, né? E para isso você precisa estar ali, você precisa estar presente. Então é aquela coisa do toque, que nós já falamos em vários programas, da importância do toque. Não é? Então você estar ali, você tem condições de avaliar, pelo sentir. Não é? Quer dizer, não é ninguém que está te dizendo, não é alguém que está dizendo para você estar em tal página, ou leia isso, ou leia aquilo, não. Você está ali. Então não tem a menor dúvida. Não é? Como, por exemplo, foi a experiência, por exemplo, no Monte Tabor. Não é? Quer dizer, o Monte Tabor é o Monte da Transfiguração. Quer dizer, transfiguração, o que é? De certa forma, é ascender, é elevar-se. Não é? Agora, o que nos chama, por exemplo, a atenção nesses momentos? Por exemplo, que o Monte Tabor está numa altitude. Agora, nós subimos aquilo de van. Agora, naqueles bons tempos, subiam aquilo andando, a pé, né? Caminhando, a pé. Então, isso tudo precisa ser observado. Então, essas criaturas eram realmente muito especiais. Eram muito especiais. Não é? Então, você, vamos assim, passando por esses lugares, pisando, né, nesses lugares. E claro que essa viagem da Ordem não foi uma viagem organizada com todos, no sentido de ter alguma cerimônia, não. Foi uma viagem experimental. Como é feita no Egito, né? Como é feito no Egito, quer dizer, uma viagem experimental para nós vermos como que está tudo isso funcionando hoje em dia, como que está toda essa estrutura, para nos organizarmos e realmente aí fazermos uma viagem mística, né? E iniciática, mística, né? Como, vamos assim, deve ser. Mas a experiência em si já foi fantástica, pelos lugares que nos permitiram a termos o acesso. Porque esse é o outro lado belíssimo de uma viagem Rosa Cruz. Porque não é só vamos dizer assim, a operadora que está sabendo quem somos nós, o que nós estamos fazendo lá. Muitas das vezes, o próprio governo, a própria, vamos dizer, ou a Secretaria de Cultura, como no Egito, por exemplo, está sabendo muito bem quem somos nós e o que nós estamos fazendo lá. E qual é a nossa proposta de estarmos ali. Perfeito. Então isso é altamente enriquecedor. Então nos permitiram alguns acessos assim, coisas belíssimas, coisas fantásticas. Inclusive o Frater estava me falando que além da Gruta de Elias, vocês estiveram na Gruta de Lázaro e de São Jerônimo. Sim, lá em São Jerônimo, tivemos na Gruta de Lázaro, vamos dizer, de São Jerônimo, que é importantíssima porque foi ali naquele local que ele passou anos de sua vida revendo, vamos dizer assim, as escrituras sagradas, e de onde surgiu a famosa Vulgata, vamos assim dizer. Não é? Quer dizer, você passa daquilo que falam para você, daquilo que você leu, para uma experiência vivencial mesmo. Vivencial. E você vê que o local realmente tem um refinamento, tem uma vibração, tem algo mais. Não? E fala um pouquinho, Frater, de Petra, né? Que é uma coisa, imagino que deve ser uma maravilha, tá? Né? Porque aquilo tudo é na pedra, entalhado, né? Aquela escultura toda. É que, vendo, por exemplo, Petra, isso, vamos assim dizer, era uma das nossas metas, né? Não só como estudante de Rosa Cruz, mas também como, vamos dizer assim, pessoalmente, pela beleza que é
E é uma obra, aí é que entra a coisa toda, é uma obra da natureza. Ou vamos dizer, como alguns preferem dizer, uma obra de Deus, uma obra divina. Que a gente pode até chegar a esse ponto de dizer, porque realmente é algo fantástico. Não se vai ver isso em lugar nenhum. Não existe uma formação como aquela em nenhum outro lugar. Não existe. Então ela é conhecida como a cidade rosa. Qual a razão disso? Que em determinados pontos, as pedras realmente são rosas. Ela se torna totalmente rosa. Quando a luz do sol bate nas paredes das pedras, é totalmente rosa. É a coisa mais linda. E formações, está entendendo? Vamos dizer assim, com verdadeiras ondas, né? Verdadeiros caminhos que você vai... E nós não andamos toda ela. Claro. Porque nós tivemos a felicidade em determinado momento no hotel que nós estávamos, de darmos uma saidinha fora do hotel. E aí que fomos observar que nós estávamos num verdadeiro mirante. Que do hotel você via toda essa formação, que é muito maior do que aquilo que nós vimos ali em Petra. Olha só. Está entendendo? Que é toda uma formação gigantesca, são quilômetros. Quer dizer, não é uma coisa para você ver apenas em algumas horas. Aquilo você pode passar ali alguns meses, vamos assim dizer. Mas é em Petra que fica aquela estrutura, Frater, até nós já trouxemos uma ilustração aqui, parece que de um templo, né? Que ele foi feito na pedra. Totalmente incrustado nessa pedra rosa. Então o templo é rosa. Não só esse, como tem outros também, né? E como outros, inclusive algumas habitações também, não é? Entendeu? Então, que os famosos nabateus criaram. Tá? Então, mas na verdade aquilo no fundo era a rota, era a antiga rota comercial, a rota da seda, a rota das especiarias e tudo, né? Passava por ali. Passava por ali. Tá? Para chegar até o, vamos dizer assim, o Mediterrâneo. Não é? Ouvindo pelo Mediterrâneo dali, dar sequência. Não é? Então, mas a beleza natural do local. Não é? Então, é só você estando lá também. Por mais que te mostrem que o filme, que a gente fale aqui, já tínhamos tido a oportunidade de vermos algumas imagens, mas não é a mesma coisa de você estar presente. Então, a gente vai vendo que a questão da presença é uma das coisas mais importantes na nossa vida. E muitas das vezes nós perdemos grandes oportunidades na nossa vida por não estarmos presentes. Inclusive, acho que a grande lição, talvez, de uma viagem como essa, Frater Elísio, é justamente isso que o Frater está falando, né? A importância de estar presente, de se oportunizar, vivenciar. Isso, né? Isso aí. Então, você vai vendo que, claro, nós temos aqui 30 minutos, né? É muito pouco tempo para se falar sobre tudo isso, né? A beleza de Petra, não só a beleza de Petra, mas também da Jordânia. Não é? Nós nós visitamos outros lugares da Jordânia. Porque a coisa mais interessante é que nós conhecemos o Mar Morto pelo lado que hoje está Israel. E conhecemos também o Mar Morto pelo outro lado que está a Jordânia. Não é? Então, percorrendo tudo isso, a gente entende um pouco mais toda essa região. Não é? E na Jordânia, então, vamos dizer, aqui agora precisamos voltar um pouquinho para Israel. Então, Israel, nós visitamos o famoso Museu do Livro, vamos assim dizer, onde estão os manuscritos que foram encontrados em Qumran, em 1945, 47, que estão lá, que estão sob pesquisa, estudos, etc., com os eruditos, os especialistas nos assuntos, e continuam os estudos, as pesquisas. Mas são manuscritos, pergaminhos, vamos dizer assim, que estão surpreendendo aos pesquisadores, pelas informações, confirmando algumas referências, né, de livros sagrados, e outras até acrescentando, e assim por diante. Mas, na Jordânia, no Museu de Arqueologia, em Amman, nós justamente fomos encontrar o misterioso
manuscrito de cobre de Qumran. Ele realmente existe, ele está lá preservado. Existe. Porque nós tínhamos uma preocupação, porque há muito tempo nós estamos falando com os membros, com os estudantes, mesmo quando vamos para o Egito, nós falamos, olha, vocês precisam conhecer o manuscrito de cobre, vocês precisam ler o livro, porque tem um livro, inclusive editado pela Madras, que é o Mistério do Pergaminho de Cobre de Qumran, que é muito interessante. Escrito por um pesquisador, não é por nenhum místico, nada disso, por pertencente a esta ou aquela organização, mas por um pesquisador, um jornalista que esteve em contato com N outros pesquisadores, com pessoas que já estiveram em contato com o pergaminho, mas nós sempre tínhamos aquela preocupação, mas nós precisamos ver esse pergaminho. É aquela coisa da presença. E ele é em cobre mesmo? É em cobre mesmo. Não é figura de linguagem? Não é figura de linguagem em nada. E ele existe. E para dizer isso, nós precisávamos estar lá. Nós precisávamos estar lá presentes. E como diz uma das propagandas que anda por aí, fotografe, não é assim? Sim. Infelizmente foi fotografado. Então, para nós isso gera uma tranquilidade, porque a ordem tem uma responsabilidade muito grande quando ela apresenta alguma coisa. Né? E hoje nós temos essa tranquilidade até de dizermos, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o pergaminho de cobre, vá até Qumran, no Museu de Arqueologia em Amman. Ele está lá, à disposição de todos aqueles que queiram conhecer um pouquinho mais a história daquela região tão querida de todos nós, né? E falando, o senhor já deu uma palhinha agora, mas falando rapidamente, o conteúdo do manuscrito de cobre, Frater Elísio, ele trata, assim, em linhas gerais, do quê? Ele tem ligação com os essênios? Ele levanta realmente algumas questões muito interessantes. Para nós, estudantes de Rosa Cruz, é importantíssimo, porque ele, de certa forma, claro, veja bem, isso são traduções de eruditos, de estudiosos, de pesquisadores, estabelece uma relação com os essênios, com o Carmelo, entendeu? E aí é que entra uma coisa muito interessante, com Tela e Lamarna. Olha só que interessante. Isto com o Egito. Puxa vida, isso é uma coisa que a Ordem vem afirmando há tanto tempo. Hoje existe a demonstração. Exato. Então esse é o nosso grande, vamos assim dizer, a nossa grande meta, vamos assim dizer. Está entendendo? Então, o que ocorre? Agora temos que aguardar a continuidade dos estudos, das pesquisas, né? Para que realmente tudo isso possa ser trazido para a humanidade, porque são dados importantes. Não é que isso invalide nada, não é isso, não é essa a preocupação. Nós sempre nos lembramos de uma expressão do Goethe, quando tinha aquelas discussões se tal personagem mesmo existe ou não, será que não é ficção ou isso, aquilo? Aí ele sempre dizia o seguinte: o importante é nós estudarmos e analisarmos a sua obra. Nós poderemos conhecê-lo muito mais pela sua obra. Então, o que para nós, tudo isso aí, quer dizer, essas informações são importantíssimas porque elas nos enriquecem a humanidade. Não é? Porque nós passamos a entender melhor que aquilo que nós pensávamos até há pouco tempo, que não existia relações entre essas criaturas, essa região toda, nós passamos a entender que existiam sim, e relações muito importantes, altamente esclarecedoras. É isso que nós precisamos entender. Então, vamos aguardar que, pelo jeito, cada vez mais nós vamos entender que a ordem, felizmente, nos orienta de uma forma assim, com uma sabedoria que nós poderíamos chamar assim, muito profunda. Frater Elias, agora já no encerramento do programa, eu imagino que existem projetos de se fazerem outras viagens, né, a essa região. Não tem a menor dúvida. Incluir, digamos que nos roteiros místico-iniciáticos da ordem, né, a região de Petra, Jordânia, Israel, Jerusalém, Terra Santa, enfim, né? E
evidentemente, nós estaremos trazendo aqui com exclusividade todas essas informações, todos esses dados, né, que são tão importantes, não só às pessoas que têm uma ligação com uma religião específica, mas também a todas aquelas que têm a religiosidade, né, que muitas vezes independe de religião imersa em si. Mas veja, Frater Jamil, teve um momento também, como nós estamos ainda alguns minutinhos, e é rápido, mesmo em Jerusalém, que permitiram que nós tivéssemos acesso à parte interna, vamos assim dizer, que estava por baixo do Templo de Salomão, que é o outro lado do muro das lamentações. A parte de dentro, não é aquela lá fora onde vão fazer as orações, de dentro, o outro lado, que é a coisa mais linda, mais fantástica, onde nos levaram para vermos um monolito que tem lá, que é algo mais ou menos assim, que deve ter de 12 a 14 metros de comprimento, por uns 2 ou 3 de largura, não sei quantas toneladas. Nós tivemos, aí volto novamente, não só a presença, mas a oportunidade de tocarmos nesse monolito. Quer dizer, isso existe. É isso, gente. Nós que estamos tão distante, cada vez mais precisamos tomar consciência de que isto existe. E que Deus permita que todos nós tenhamos uma oportunidade, em determinado momento, podermos ir até lá, estarmos presentes. Claro. Frater Elias, eu agradeço imensamente, né, essas informações que o Frater nos traz, o seu bem-vindo retorno ao programa Presença e Harmonia, e estaremos dando continuidade a esses gratos bate-papos com o Frater Elias aqui, daqui para frente. Vocês viram na legenda, né, aí nas letrinhas que estavam passando embaixo aí da nossa tela, que o nosso programa vai mudar de horário, depois das férias, está saindo de novo, ele vai passar às 22 horas, no mesmo dia da semana, quarta-feira, só que às 22 horas. Nós acreditamos que esse seja um horário até melhor para as pessoas que às vezes gostam de assistir outro programa e tal, né, novela, alguma coisa. Depois sobra um tempinho aqui para o programa Presença e Harmonia. Frater Elias, sua mensagem final. A nossa mensagem final é apenas dizermos isto, né, mais uma vez, agradecermos o carinho, a atenção de todos e até o nosso próximo programa. Até lá, então. Valeu.